Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Uma oportunidade temos renovada de podermos nos assentarmos e refletirmos juntos sobre a palavra do Senhor. É o nosso encontro semanal, em cujo momento nós aproveitamos para pensar sobre o assunto que estaremos compartilhando com os irmãos em nossas rodas de estudo bíblico que acontece a cada sábado, no momento da escola bíblica. Desta feita, falaremos sobre o assunto que estaremos abordando no próximo sábado, no dia 11 de outubro de 2025. E com esta reflexão nós vamos encerrar todas as nossas reflexões que fizemos nos últimos sábados, falando sobre o Deus de alianças. E nós vamos abordar hoje, dentro desta temática, o registro final que traz para nós o entendimento das razões, dos motivos pelos quais o Senhor Deus fez aliança com o seu povo ao longo dos tempos. E o nosso texto básico está em Apocalipse, no capítulo 22, versos 13 e 14. Palavra de Jesus dita a João, e ele registra isso no final dos seus escritos apocalípticos. E o próprio Senhor se dirige finalmente a João e vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o derradeiro. E diz mais: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu penso que você, ao ler este texto, ao ouvir sobre esses registros, particularmente no verso 14 do capítulo 22, aqui no Apocalipse, nesta bem-aventurança da parte do Senhor, dizendo: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Penso que você aqui pode se lembrar do que nós citamos há 15 dias atrás, quando nós introduzimos as reflexões sobre a aliança de Deus feita conosco através de Jesus Cristo, e a gente lembrava que Jesus foi o Cordeiro de Deus, que teria sido morto, na linguagem do próprio Apocalipse, desde a fundação do mundo. Portanto, o Deus da aliança, ou Deus de alianças, a primeira aliança é feita por Ele, quando o pecado ainda não estava efetivado no mundo. O pecado, a transgressão, ainda não havia sido consolidada
confirmada sobre a vida humana. E nós tomamos o texto de Apocalipse com uma finalidade bem pontual. Os 2 últimos capítulos do Apocalipse, capítulos 21 e o verso 22, quero que você preste atenção nisso. Ele retoma aquilo que nós temos como informação da ação de Deus na criação lá no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 1, fala como Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Perfeito. Deus criou e nenhuma das obras criadas por Deus precisou de retoque, precisou de ser corrigida, precisou de ser atualizada. A criação foi feita, foi organizada, surgiu, fez surgir todos os seres e tudo que há na natureza de forma perfeita, sem retoques, sem atualização ao longo do tempo. E como fomos criados lá, e como tudo foi criado lá no Gênesis, capítulo 1, tudo permanece. As mutações genéticas acontecidas pela manipulação daquilo que há são apenas manipulação do que já existe. Mas, naturalmente, tudo quanto foi criado permanece exatamente da forma como tudo foi criado. No Gênesis, no capítulo 2, nós temos a criação dentro da sua forma de organização. Deus organiza as coisas criadas e coloca tudo debaixo do domínio humano. Deus cria a família. Deus fala da felicidade humana. Deus fala da forma como o ser humano vai viver, do alcance da sua administração, da sua força, do seu domínio, e da forma como a sociedade vai viver em harmonia com toda a criação feita por Deus, com toda a natureza. Vai administrar isso não como tendo domínio para sujeição, mas vai administrar isso para o bem, para o bom funcionamento e para o deleite total da própria criatura. Se a gente então pular do capítulo 2 do livro do Gênesis para os capítulos 21 e 22 do Apocalipse, nós temos o mesmo Deus se manifestando, dizendo, prometendo renovação de todas as coisas que foram criadas e que por consequência do pecado foram danificadas, foram contaminadas, foram adulteradas. É como se a Bíblia tivesse a união dos capítulos 21 e 22 do Apocalipse como a sucessão do capítulo 2 do livro do Gênesis. Então nós teríamos o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 1 falando sobre a criação, o capítulo 2 falando sobre a forma de gestão das coisas criadas, inclusive com a soberania da família, e no capítulo 21 do Apocalipse, nós teríamos então como sendo o capítulo 3 do livro do Gênesis, e o capítulo 22 como o capítulo 4 do livro do Gênesis, para dizer que tudo aquilo que foi criado, como assim num passe de mágica, como numa coisa muito repentina, sucessiva e contínua. Deus cria, Deus organiza a forma de criar, de administrar, de viver aquilo que foi criado, e depois, como o homem tropeça, imediatamente Deus retoma o controle e restaura tudo quanto foi danificado pela transgressão humana e recoloca isso na mão do homem para viver da forma originalmente como foi criado. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. Os capítulos, pois, 21 e 22 do Apocalipse é a retomada do projeto original de Deus, depois de sacrificada, depois de destruída a ação que contaminou e perverteu toda a coisa criada, todos os seres criados.
Daí o Deus da aliança é o Deus de promessa. Ele prometeu a Abraão, a Adão, uma vida perfeita, produtiva, permanente, com plena comunhão com Ele, sem as agruras, sem sofrimento das dificuldades impostas por tudo ou por nada do que foi criado. Daí o nosso texto base, Apocalipse 22, versos 12, 13 e 14, que eu tomo aqui para nós prosseguirmos. Eis que cedo venho, promessa do Senhor Jesus. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu estava lá. Eu estive lá com o seu primeiro exemplar, com o primeiro exemplar humano. Eu estava lá. E eu dei para eles tudo isso que agora eu prometo dar a vocês. Retomar, restaurar e dar para vocês. E eu sou o princípio. O livro do Gênesis é o livro dos princípios, é o livro dos começos. E eu sou o fim, quer dizer, eu garanto que todo esse estado de coisas que você, João, viu em todo o Apocalipse e que você conhece de tudo que aconteceu desde que os seus pais, Adão e Eva, foram expulsos do jardim. Eu conheço, eu acompanhei por todo esse tempo a história do homem. Eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro. Eu sou o primeiro que esteve na criação. Eu sou o que vai permanecer na criação. E bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É pelo sangue do Cordeiro. Essa é a aliança minha com toda a humanidade, com todas as gerações. Eu sou o primeiro, o último, o princípio, o fim, o Alfa e o Ômega. Bem-aventurado aqueles que creem nisso. Graças a Deus. Portanto, hoje o nosso assunto é para fechar o nosso raciocínio sobre as alianças. Mas não vamos falar sobre uma aliança específica, porque depois da aliança manifestada por Deus através de Jesus, já falamos isso, não teve outra. Mas vamos fechar justificando porque nosso tempo geral desses sábados, o Deus de alianças. A promessa de restauração de todas as coisas foi feita numa aliança que Deus fez com o homem antes que o homem tivesse pecado. E Ele vai cumpri-la. Graças a Deus. Na introdução vamos dizer que em nossas reflexões sobre as diversas alianças estabelecidas por Deus, verificamos que a primeira delas ocorreu quando o homem ainda se encontrava no Éden, antes do seu pecado. Naquela aliança, a proposta indicava uma vida abençoada e feliz, sob a condição da obediência humana. Antes do pecado, Deus vai dizer: a tua vida, homem, será abençoada, permanente e feliz. No Apocalipse nós encontramos: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ele vai ter uma vida permanente, abençoada e feliz. Os tempos vieram, considerando lá no Éden, os tempos vieram, e com ele um grande tumulto invadiu a vida. Embora todo o desvario humano provocado pelo pecado e as subsequentes alianças estabelecidas por Deus ao longo do tempo, as promessas contidas na primeira aliança permaneceram. A imutabilidade, quer dizer, a ausência de mudança das promessas divinas, é clara o suficiente para nos permitir concluir que a Bíblia abre a história da humanidade com promessas divinas registradas lá no livro dos começos, o livro do Gênesis, e encerra essa mesma história com o Apocalipse, o livro da revelação. Depois de todo o ocorrido ao longo de milênios, com o exato cumprimento do que foi prometido pelo Senhor lá no Gênesis, lá no começo, lá no Éden. Isso demonstra o caráter do Deus de alianças.
Para confirmar, trazemos aí o que Deus revela a todos nós, aos israelitas, aos judeus ali e a todos nós agora. Deus vai dizer para nós: eu sou o Senhor, eu não mudo. Por isso, os filhos de Jacó não são consumidos. Se Deus tivesse mudado em relação à sua soberania de manter a vida, de sustentar a vida, nossos pais sequer teriam saído do Éden. Eles teriam sido fulminados ali. Mas há uma palavra da parte do Senhor: vou criar o homem, como se assim fosse, dizendo, vou criar o homem livre. Ele pode escolher, mas se ele escolher o mal, eu não vou deixar toda a criação perecer. Eu vou abrir possibilidades, eu vou abrir portas, eu vou abrir oportunidade para que o homem retome a sua condição original, o plano que norteou a sua criação. É Deus que promete isso, é o Deus de alianças. Reflexão 1 vai dizer que o pecado não somente arruinou a vida, mas também tornou a humanidade ansiosa e perplexa. Isso porque o Senhor, nosso Criador, diante das durezas da vida, nunca nos deixou sem alguma promessa sobre a possibilidade de nosso alcance a condições e dias melhores. O pecado, nós conhecemos bem o que é a vida de sofrimento imposta pelo pecado, mas Deus nos promete dias melhores. Ele se aliançou conosco nessa graça, nessa promessa. Sobre as gerações que nos antecederam, somos informados de que elas reclamaram por melhoras que, em muitos casos, parecem nunca terem alcançado. O mesmo acontece entre nós. Estamos sempre esperando por melhoras que parecem nunca virem. Pedro, quando escreve sua segunda carta, no capítulo 3, ele vai dizer, no verso 3, nos últimos dias, e aqui últimos dias, os dias em que ele estava vivendo já estava contado como últimos dias. Naquele tempo já havia esses questionadores. Virão escarnecedores nesses últimos tempos, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Somos imediatistas, o ser humano é imediatista. Somos por demais ansiosos. Fazemos, e quando fazemos alguma coisa boa, queremos um resultado que nos traz benesses imediatamente. E, embora não queremos, mas sempre que alguém realiza alguma coisa que, segundo as Escrituras, seja condenável por Deus, o que o ser humano espera é que aqueles que praticam o mal sofram o dano imediatamente após. E o tempo de Deus não é assim. Deus tem alianças para cumprir através do tempo. Lá para João, no Apocalipse, a gente leu lá no capítulo 22. Eu venho sem demora. Guarda, cuidado, espera. Há uma outra expressão da palavra que vai dizer assim: a palavra de Deus vai se cumprir, mas se tardar, espere. Quanto à morte que nos alcança nesta existência, a Bíblia vai dizer: bem-aventurados os que morrem no Senhor. Há uma esperança, há uma certeza, há uma manifestação futura que o Deus da aliança prometeu vai acontecer. E é o que nós estamos esperando. É o registro final do resultado cabal daquilo que representa as alianças que Deus fez conosco ao longo dos anos, ao longo da história. Na sequência 1, vamos dizer que as alianças que nos foram dadas pelo Senhor tiveram em comum uma marca central: promessas condicionais.
Sim, promessas condicionais. A liberdade nossa é condicionada ao resultado daquilo que nós fazemos. Eu tenho o bem para receber se eu praticar o bem. E o mal certamente me alcançará. É que se eu praticar o que é mal, o próprio mal vai gerar coisas ruins. Temos falado. O bem nunca produz o mal. Mas a recíproca é verdadeira. O mal nunca irá produzir o bem. Então, daí as promessas são condicionais. Isso porque, como já dissemos em outro momento, o pecado gerou sofrimento severo para a vida e, por fim, a morte. A gente sofre, se corrompe, envelhece e morre. Esta é a nossa passagem por este mundo. Não fosse a providência divina, já falamos isso em outro momento, mas trazemos aqui a memória de todos. Não fosse a providência divina, Adão e Eva não teriam saído do Éden. Eles teriam sido fulminados ali. E nunca teria havido história humana. Entretanto, foi dada a Adão, e por conseguinte, nós estamos aqui, não é? Uma segunda chance. E mais, essa segunda chance veio marcada pela promessa de nosso retorno à vida com a qualidade que havia sido dada para Adão e sua mulher. Cada uma das alianças nos lembrou sobre isso. Isso é lindo. Cada uma das alianças que Deus fez com a humanidade, com o seu povo, nos lembra do carinho dele para conosco, do que há para nós guardado, se tão somente nós aceitarmos o cumprimento da aliança proposta e nos inclinarmos diante da soberania de Deus, e então estaremos em curso dentro do plano da salvação. Algumas palavras de Jesus às vezes têm um sentido que a nossa mente não alcança ou por vezes traduz de uma forma muito limitada. Mas Jesus fala no capítulo 7 o mesmo que ele já havia falado de alguma maneira para a mulher de Sicar, a samaritana, no capítulo 4 de João, Evangelho de João. Então Jesus se coloca diante das pessoas, aqui registrada no capítulo 7 do Evangelho de João, no último dia da festa, a grande festa dos judeus, em que Jesus estava participando ali como judeu que era. Ele se levanta e fala bem grande, fala bem alto, fala de maneira que todos pudessem ouvi-lo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por quê? Quem crer em mim, verso 38, a Escritura diz, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É a promessa de cada uma das alianças. Deus falou com Adão, se você cumprir isso, você vai viver eternamente feliz e abençoado. Ele pecou. Jesus vai dizer para Adão, da tua semente vai nascer um que vai esmagar e vingar aquele que te levou à transgressão. Jesus falou com Noé, diz, olha, fala ao povo que está imerso na maldade, que eles se arrependam. Eles não se arrependeram, veio o dilúvio. Mais tarde Deus vai falar com Abraão, Abraão, e eu vou fazer de você uma grande nação. Seus descendentes serão numerosos como as estrelas do céu, como os grãos de areia no mar. E a terra em que você vai estar deitado, que você está deitado, eu vou dar aos seus descendentes daqui a 4 gerações. Ele fez isso. Com Noé, com Moisés, ele faz uma aliança e diz, olha, o povo que agora é numeroso e grande, os descendentes de Abraão, é muita gente. Tudo aquilo que eu já tenho falado ao longo do tempo, para que os pais transmitissem aos seus filhos, faça isso de forma escrita. O povo precisa ter acesso a essas informações, e falar de boca a boca vai se tornar impossível, e além de distorcer aquilo que eu tenho ensinado. Então escreva. E mais, vou fazer deste povo um povo, uma nação enorme, numerosa e poderosa e soberana. Portanto, dê a eles instruções para como eles devem fazer para viver como povo civilmente organizado, como uma sociedade. E Deus faz com Moisés que ele escreva tudo isso. Vem Davi e Deus fala, olha o seguinte, como você é um rei de Israel,
e o rei vive em função de cuidar do povo. O meu povo nunca faltará alguém que se assente no trono para governar sobre ele. E depois vem Jesus e diz: eu sou a materialização, a configuração da aliança que Deus estabeleceu com vocês lá no Éden. E é pelo meu sangue que vocês terão o direito à vida do Éden, que foi feita, que foi criada, que foi dada para vocês lá atrás. É isso. Isso é muito bonito. Isso é procedimento do Deus de alianças. Veja que se a gente pegar a sequência dos acontecimentos, Deus nunca corrigiu rumos. Deus nunca corrigiu instruções. Deus nunca precisou justificar porque essa aliança é aqui, a outra aliança era assim. Não. Há uma coerência por parte de Deus. Há um sequenciamento, uma lógica, se a gente pode dizer isso. Não é? O propósito de Deus em todas as alianças é o mesmo que está escrito no Apocalipse capítulo 22. Eu faço novas todas as coisas, mas essas coisas novas que eu faço agora, para alguém ter acesso a elas, precisa que as suas vestes sejam lavadas no meu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muito bem. Na reflexão 2, vamos dizer que uma outra forma de compreendermos os efeitos positivos que as alianças divinas infundiram em nós é a relação que elas estabeleceram entre nós e Deus. E não sem motivos, a Bíblia compara a nossa união com Deus com a união que ocorre entre marido e sua esposa no casamento. Ou seja, quando nos casamos, somos estranhos um do outro. Preste atenção, o marido não é família da esposa e vice-versa, mas depois de casados nos tornamos íntimos conhecidos. Cada aliança que Deus fez conosco, Deus nos confirmou essa mesma condição nossa em relação a Deus. O pecado nos fez estranhos dele, mas ele está relembrando isso para que a gente nunca se esquecesse. Aliançados com ele, retomamos nossa ligação íntima como filhos dele, que nos adota por seu amor por nós. Carta aos Efésios, no capítulo 1, versos 3 a 5, só para fundamentar a ideia, disse Paulo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A bênção de Deus é para nos fazer filhos do reino, não filhos da terra, como também, ou filho do mundo, da ideologia que cega e domina o mundo. Em Cristo nós também fomos elegidos nele, antes da fundação do mundo, lembra? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Preste atenção, se alguém quiser depois, nos pergunte à parte. Mas há uma crença que toma esses textos, por exemplo, dizendo que nós somos eleitos em Cristo desde a fundação do mundo. E no verso 5, nos predestinou. Essa eleição do capítulo 4 e essa predestinação do capítulo 5 é apenas a confirmação de que nós fomos criados para a glória de Deus e para viver permanentemente. Isso é eleição, isso é predestinação. Mas a nossa transgressão, o nosso pecado frustrou isso e nós morremos. Agora, para a gente receber essa graça, a graça de viver para sempre, da forma como o projeto inicial de Deus no capítulo 1 de Gênesis, nós dependemos de ter a nossa vida lavada, coberta, não é? Pelo sangue do Senhor Jesus. É só isso que esses textos estão dizendo, e eu fecho o parênteses aqui. Muito bem, na sequência 2, para a gente ir já pensando em concluir a nossa reflexão, vamos lembrar que cada aliança trouxe à mente humana o entendimento da bondade, da misericórdia e da fidelidade de Deus. É isso que cada aliança trouxe. Todos os que atentaram para o propósito, o proposto pelo Pai, e se dedicaram a cumprir sua vontade, receberão
quando da sua segunda vinda, os benefícios apontados em cada uma daquelas alianças. Apocalipse capítulo 3, numa de suas cartas, Jesus vai dizer: eu venho sem demora. Guarda o que tens e que ninguém tome a tua coroa. E é o que vencer. Veja que nós estamos numa disputa conosco mesmo. Precisamos vencer a nós mesmos, vencer o nosso egoísmo, vencer as nossas paixões, vencer as fraquezas que estão dentro de nós, vencer a ignorância que está dentro de nós, vencer o pecado. A quem vencer, ao que não, a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, a cidade do meu Deus. E eu também vou escrever para ele um seu novo nome, que eu vou dar para ele. É o Deus de alianças que faz essas promessas. Você crê nisso? Então preste atenção nas alianças que Deus fez, particularmente naquela que selou o propósito salvífico apresentado pela aliança que Jesus fez conosco e debaixo da qual nós estamos vivendo. Por fim, dar atenção à aliança sob a qual estamos vivendo é a garantia de que o Senhor nos dará o que Ele nos prometeu. Suas promessas feitas para Adão hão de se cumprir quando Ele voltar. Bem-aventurados, verso 14 do capítulo 22 do Apocalipse, os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Graças a Deus. Nosso Deus é bom, sim, Deus de alianças. Mas Ele não só faz alianças, Ele também é fiel para cumpri-las. Como Ele tem demonstrado ao longo do tempo, finalmente, Ele há de cumprir integralmente o seu propósito, o propósito revelado para nós desde Adão, desde antes que ele saísse do Éden, confirmada depois que ele saiu do Éden, e depois manifestada novamente em formas diversas através da história humana ao longo do tempo, e que nos promete hoje: eu venho sem demora. Que o Senhor nos ajude e que possamos encontrá-lo ou esperá-lo com as nossas vestiduras devidamente branqueadas, lavadas, libertas do pecado, cuja liberdade, cuja libertação só é possível pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Ele nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!